Bom dia aos dirigentes da FCDL, de todas as CDLs do Rio Grande do Norte, empresários, aos meus amigos e minhas amigas. Esse é o podcast número 36, estamos no dia 7 de outubro do ano 2021. O relatório da PEC 110, apresentado pelo senador Roberto Rocha, propõe a criação do Imposto sobre o Valor Agregado, IVA, federal e outro subnacional, o IVA para estados e municípios. Estende propostas. O senador Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, entregou nesta terça-feira, última, dia 5, o relatório de proposta à emenda à Constituição, PEC número 110, em uma das emendas da reforma tributária, que tramita no Congresso Nacional já há muito tempo. Essa é a terceira versão do parecer desde a PEC, que foi protocolada em 2019. O ato de entrega ocorreu na sala da presidência do Senado. O parecer adota o modelo atual de imposto sobre o valor agregado, IVA, federal. Esse modelo prevê dois IVAs, um federal e outro subnacional, compartilhado por estados e municípios. Além disso, o relatório traz uma trava para que não haja aumento da carga tributária. A reforma também estabelece a criação do imposto seletivo, o IS, para substituir o Imposto sobre Produtos Industrializados, IPI. O novo modelo desse novo tributo incidiria sobre produtos considerados prejudiciais à saúde, como cigarro e bebidas alcoólicas, ou do meio ambiente, e terá de ser regulamentado por lei ordinária que definirá o prazo da transição do IPI para o imposto seletivo. Essa reforma tributária, meu caro telespectador, é necessária para que possamos dar prioridade aos impostos necessários para a manutenção da federação, da União, dos estados e dos municípios, mas para que também o brasileiro comum, leigo, saiba distinguir os impostos que são cobrados, que o nome está dizendo, é imposto, para voltar à sociedade em forma de benefício, qual seja saúde, educação, segurança pública, mobilidade urbana, dentre outros benefícios. É cansativo falar de um assunto de ano para ano, mas essa reforma tributária não tem fim. Esse senador do Maranhão, Roberto Rocha, garante agora que o parecer apresentado por ele não implica em aumento de carga tributária do país, mas cada parlamentar quer colocar sua cara na reforma tributária, inventa um novo imposto. E já há quem fale, mais uma vez, na famigerada CPMF, a contribuição que já foi imposto e que foi provisória, mas passou mais de uma dezena de anos para ser tirada, a contribuição provisória de movimentação financeira, que foi vendida ao país como um benefício para a saúde, mas que a saúde usufruiu muito pouco dessa contribuição, e quase que ela não apareceu fazendo caixa para o governo e não servindo à sociedade. É bom que isso fique claro, que os impostos sejam realmente notáveis para a federação, para os estados e municípios, mas que haja uma reciprocidade em favor do cidadão comum, que fica a ver navios pagando impostos todo dia, toda hora, da carne que leva do mercado a um preço vil, altíssimo, aos combustíveis, aos produtos de limpeza e de higiene, vestuário, enfim, qualquer passo é dado sob impostos. E que os cidadãos fiquem conscientes do que estão pagando e quanto é a carga tributária. Hoje, calcula-se que o Brasil tem uma carga tributária de 36% sobre o produto interno bruto, que é o PIB, todas as riquezas que se produzem no país, da indústria, do agronegócio, dos serviços, do comércio, 36% são revertidos em vários impostos para a federação, para estados e para municípios. Aguardemos que até o final do ano, quem sabe, essa reforma tributária esteja votada e aprovada pelo Congresso Nacional, sem assaltar mais uma vez o bolso do consumidor. Aguardemos, pois. As vendas no varejo de agosto caíram 3,1% e uma maior queda para esse mês do ano de agosto nos últimos 20 anos. Um orçamento das famílias mais apertado por causa da inflação, até o segmento do hiper e supermercados tiveram retração. Esse segmento teve retração. E tiveram retração postos de gasolinas, consumidores em geral, bares e restaurantes que já vinham lamentando os quase 2 anos de pandemia. Enfim, todos os setores assim o fizeram. Até o segmento de hiper e supermercados, esse segmento teve uma queda representativa. O resultado de agosto foi também o terceiro mês pior para todos os meses, desde que o IBGE começou a fazer o levantamento em 2000, portanto há 21 anos. Apenas em abril e dezembro do ano passado, os tombos foram piores do que agosto de 2021.
Em abril de 2020, o comércio recuou 18,4%. E agora houve esse tombo. Em dezembro passado, o tombo havia sido de 6,1%, refletindo uma redução no valor do auxílio emergencial. No ano, porém, o comércio varejista ainda acumula alta de 5,1%. Os dados são da pesquisa mensal de comércio, PMC, divulgada nesta última quarta-feira pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 6 das 8 atividades pesquisadas tiveram taxas negativas em agosto, com destaque para outros artigos de uso pessoal e doméstico, que despencaram 16%. Essa atividade é composta, por exemplo, pelas grandes lojas de departamento. Foi um setor que sofreu bastante no início da pandemia, mas se reinventou com a reformulação das suas estratégias de vendas pela internet. Lembra o gerente da PNC, Cristiano Santos. O resultado do varejo em agosto surpreendeu os analistas que esperavam um resultado melhor. O economista Alberto Ramos, de Goldman Sachs, destacou em seu relatório que o comércio estava se recuperando no segundo semestre deste ano, com a reabertura da economia e o avanço da vacinação. Ele avalia que as vendas devem avançar nos próximos meses. Naturalmente, novembro, quando Mossoró, inclusive, fará o seu ingresso no Aquece Mossoró, e dezembro, em Mossoró nós temos as festas já centenárias e vibrantes que fazem a economia pulsar, que é a festa da nossa excelsa padroeira, Santa Luzia, o Natal e o Ano Novo. Aguardemos esse recomeçar do comércio e das indústrias para os meses que se seguem. Ontem, dia 6, as bolsas mundiais começaram a abrir em queda. E o Brasil não foi diferente. O Ibovespa tombou mais de 2%, embora no final do pregão tenha havido uma recuperação e no dia 6 de outubro o Ibovespa fechou com 0,09% positivo. E o dólar batendo na trave dos R$ 5,50. Fechou a R$ 5,49. Entretanto, medidas acauteladoras dos Estados Unidos partiram com relação a uma grande possibilidade de bloqueio do orçamento americano para o ano de 2021, também contingenciado pela crescente da pandemia, e esperemos que as coisas melhorem. E tanto o Dow Jones como a Nasdaq, as duas grandes maiores bolsas americanas, terminaram o dia com recuperação, o que aconteceu também no Brasil. Mas o dólar chegou a R$ 5,53. Encerrou a 5,49. A inflação no Brasil já afeta a receita dos supermercados e postos de combustíveis. Quem diz é o próprio IBGE. A inflação já mostra impacto na receita das atividades de supermercados e da venda de combustíveis, aponta a pesquisa mensal do comércio, PMC. Relativa a agosto, as vendas desse segmento tiveram desempenho pior no 8º mês do ano, em comparação aos 2 meses anteriores, julho e junho. No caso de combustíveis e lubrificantes, houve uma queda de 0,7% na receita em agosto, após alta de 1,2% em junho e 1,9% em julho. Já a receita do setor de hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo, teve uma alta de apenas 0,3%, o que segue a aumentos de 1% em junho e 1,4% em julho. Hiper e supermercados, assim como combustíveis e lubrificantes, vêm sendo impactados pela escalada da inflação dos últimos meses, o que diminui o ímpeto dos consumos das famílias e empresas. É a receita dita pelo IBGE a respeito do assunto. E nesse mundo onde a toda hora estamos atribulados com inflação alta, os juros subindo e criando uma volatilidade no mercado financeiro, há de se esperar, daqui para o final do ano, algumas providências no sentido do Banco Central, com relação ao sistema Selic, Sistema de Liquidação e Custódia da taxa referencial de juros, como também os elementos governamentais em relação ao freio na economia. E falar em economia, tanto o ministro Paulo Guedes, da Economia, como Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, estão aí convidados pelo Congresso Nacional para darem explicações a respeito de contas suas existentes em paraísos fiscais, embora ambos já tenham mostrado fartamente de que esses depósitos haviam muito antes, há anos atrás, deles assumirem as suas posições. Não deixa de ser mais um problema nesse marasmo que vivemos a toda hora. O executivo está dando as suas afirmações ao parlamento, ou, outra hora, está se reverberando com relação ao judiciário. Os 3 poderes são harmônicos e são independentes.
E também falar para você, desse podcast da semana, meu caro telespectador, que as importadoras já se preparam para trazerem para o Brasil os carros elétricos. Vendidos no Brasil hoje, são todos eles importados. E a maior parte são híbridos, ou seja, eles funcionam a bateria e também a combustível. Mas os verdadeiramente carros elétricos, aqueles que funcionam com eletricidade, com carregamento de bateria, já começam a adentrar o Brasil através das suas concessionárias. As montadoras estão comprando, de fabricação geralmente ou asiática ou americana, os carros são trazidos para o Brasil, embora ainda haja, principalmente no Nordeste, muita dificuldade com relação à alimentação das baterias, já que a carga motora, a energia, nós não temos postos suficientes ou esquadrinhados para a manutenção da alimentação desses veículos. Mas para 2022 será uma realidade já no Brasil, a passos vagarosos, lentos, e a partir de 2030, supõe a FenaBrave, que é a Federação Nacional das Concessionárias de Veículos Automotores, que os carros elétricos haverão de trilhar, depois de 2030, com toda a elasticidade, não só no sul e sudeste, mas também no nordeste, no centro-oeste e no norte do país. Uma outra preocupação pelo que passa o governo federal e passam as populações de uma maneira geral é a falta de abastecimento hídrico, principalmente com o agravamento dessas condições de falta de chuva no centro-oeste e no sudeste do país. Setembro, outubro, novembro, espera-se que isso venha a ter... Setembro passou, estamos em outubro, novembro e dezembro, as águas deverão rolar para não só encher os rios e, quem sabe, abundantemente se espraiarem por todas as regiões do Brasil, notadamente no Sudeste e no Centro-Oeste, onde são esperadas para esse período chuvas melhores. No Nordeste, nós aqui, só geralmente nosso inverno começa pós-fevereiro, pós-carnaval. E 2022 está aí, no céu está São Pedro, que deverá estar pedindo por nós para vir água abundantemente, excedendo as populações, os rebanhos e protegendo as plantações, as lavouras e a fruticultura de uma maneira geral. Estamos precisando de inverno em toda a região do Brasil. Chove chuva. Bom dia, obrigado a todos e até a próxima semana com um novo podcast.